Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Dentro do grande tema São Francisco, um exemplo por excelência de conversão, vamos apresentar o primeiro estágio da conversão de São Francisco. Porque a conversão de São Francisco não se deu de um momento para o outro, né, de repente, como São Paulo, né, que foi derrubado do cavalo e no mesmo dia, na mesma semana, já se transformou num anunciador do Evangelho, num seguidor de Jesus Cristo. A conversão de São Francisco levou mais ou menos 2 anos e ela teve, portanto, etapas ou estágios. E o primeiro estágio que estamos apresentando hoje e nesta semana no nosso blog tem como tema São Francisco e a conversão, digamos assim, ético-humana dele. E essa conversão é básica, é fundamental, porque sem ela não haveria as outras que nós vamos desenvolver nos próximos encontros. Já podemos adiantar assim que são 4 os estágios da conversão de São Francisco. O primeiro, como já dissemos, a conversão humana. O segundo estágio é a conversão, digamos assim, espiritual. O terceiro, a conversão crística. E o quarto estágio, ou a quarta etapa, a conversão evangélica. A conversão, portanto, humana de Francisco, né? Fato importantíssimo, né? E ela se deu da seguinte maneira. Estando certo dia Francisco na casa do pai, todo entretido na venda dos panos das fazendas que o pai trouxera da França, todo desejoso de lucrar nessa venda, ele não percebeu um pobre que entrou na loja e lhe pediu uma esmola, pelo amor de Deus. Quando o pobre foi embora, Francisco se deu conta digamos assim, da grosseria com que ele tratou aquele pobre. E, portanto, ele sentiu vergonha de si mesmo. Sentiu-se oprimido, sentiu-se frustrado. E por isso ele prometeu para si mesmo que nunca mais iria negar esmola a quem pedisse por amor de Deus. Então aí começou a conversão de São Francisco, a graça da visita, do encontro com aquele pobre, aquele inocente. A inocência, quando ofendida, ela sempre proporciona àquele que ofendeu um quê de vergonha, de deprimento, de depressão. Hoje é fundamental para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para nós mesmos, retomar a conversão humana de São Francisco, né? Se nós queremos construir o nosso humano, nossa humanidade, nossa igreja, precisamos primeiro reconstruir o nosso humano, o nosso coração, fazer que ele passe da dureza da ganância para a docilidade do desprendimento, que passe da prepotente soberba para a humilde e alegre solidariedade da amizade. O Papa Francisco chama esse modo de comportar-nos hoje, fechados, de consciência isolada. O nosso humano está corrompido pela consciência isolada. Portanto, precisamos converter-nos, sair dessa consciência isolada que só pensa em si, só pensa nas suas vantagens, nos seus interesses, para um coração aberto, para assim poder realmente
considerar a todos como irmãos, ou então, como o Papa Francisco chama de fratelli tutti, né? Expressão usada por São Francisco. Portanto, o Papa, depois de recordar com profunda dor o que certos homens e mesmo povos, principalmente através do nazismo, do comunismo e do capitalismo, aprontaram contra seus semelhantes nos últimos anos, matando milhões e milhões com as bombas atômicas e as câmaras de gás, ele diz: nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma. Infelizmente, essa autoridade foi usada mais para prejudicar as pessoas do que para promover o bem comum. E depois continua o Papa dizendo assim, que feitos para o amor, existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase. E ele explica esta lei de êxtase. É uma lei que nos leva a sair de nós mesmos para encontrar-nos com os outros num crescimento de comunhão fraterna, né? Então, sair de si mesmo para encontrar-se nos outros, um acrescentamento do ser. Só assim nós nos tornamos mais humanos. Portanto, é fundamental para o mundo de hoje essa conversão humana. Sem essa conversão humana, nós não chegaremos a lugar nenhum. E gostaria aqui de dar um exemplo muito prático, muito bonito, que é daquele nosso grande místico Gandhi, aquele indiano. Quando ele, como presidente da comissão composta de ingleses e de indianos, que deviam tratar do processo da independência da Índia, ele disse assim: se vocês ingleses falarem conosco como ingleses, e se nós indianos falarmos com vocês como indianos, nós nunca chegaremos a um acordo. Mas se nós conversarmos todos como humanos, haveremos rapidamente de entender-nos. Gandhi, né? Portanto, ele era um homem profundamente convertido na sua dimensão humana. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor o abençoe, a abençoe e lhe dê muita paz e muito bem. Paz e bem.